Atividades de lazer favoritas de boa parte dos jovens do Brasil e do mundo, os videogames e demais jogos eletrônicos estão agora na mira das autoridades sanitárias internacionais. Pressionada por médicos e acadêmicos, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, deverá passar a classificar o vício em games como um transtorno psiquiátrico. Para falar sobre esse assunto, convidamos a psiquiatra Maria Célia Vitor. Boa tarde, muito obrigada por atender ao nosso convite. Boa tarde, eu que agradeço. Bom, hoje os videogames são muito comuns. Então, como é que a gente consegue identificar que o filho, o sobrinho, enfim, uma criança ou um jovem, ele está com uma dependência ao videogame e não é simplesmente um apaixonado? É importante salientar que o uso por si só dos jogos não se configura com uma patologia. O que está se caracterizando, tentando se caracterizar, é uma relação alterada com os jogos de internet, onde a pessoa passa a usar com uma certa frequência e intensidade em detrimento da rotina do dia a dia, com prejuízo nas atividades escolares, profissionais, sociais. O que é essa relação alterada? Dá uns exemplos pra gente. É interessante porque o transtorno por jogos de internet, ele tem similaridades com o transtorno da dependência de álcool e outras drogas, como o fenômeno de usar uma quantidade frequente e necessidade de precisar de ficar cada vez mais na internet, ligada na internet para jogar. Existe o fenômeno da pensamento frequente nos jogos, a última partida que teve, a partida posterior, o pensamento do jogo passa a fazer parte da vida da pessoa diariamente. Existem sinais de abstinência, quando a pessoa fica longe dos jogos, ela passa a ficar irritada, ansiosa, ela passa a negligenciar a rotina do dia a dia, então deixa de estudar, deixa de dormir, deixa de se alimentar para ficar nos jogos. Então existe um uso frequente, intenso e constante dos jogos na internet. Certo. E existe alguma forma de prevenção? Como eu falei, o uso por si só da internet e dos jogos é até benéfico. A inteligência humana ela vai se desenvolvendo também através da tecnologia. O importante é quando esse uso passa a ser disfuncional. Esse uso alterado, essa relação alterada que as pessoas podem se desenvolver com os jogos. E aí, caracterizando uma doença, tem que realmente buscar uma ajuda, porque muitos não conseguem por si só reverter essa relação alterada que desenvolvem com os jogos de internet. E os pais devem fazer o quê se eles estiverem desconfiados que os filhos já criaram essa relação de dependência muito forte? Percebendo o uso intensivo e frequente da internet, a pessoa já tem um prejuízo ou um sofrimento em função dessa ligação mais intensa, é importante procurar saber identificar se aquela pessoa já tem essa doença. Isso já é categorizado doença. O DSM-5, que é um manual norte-americano, já codificou a patologia pelos jogos de internet. A China já entendeu que isso é uma doença e o Brasil ainda está caminhando para entender isso também. Mas já existem alguns centros no Brasil que abordam esse assunto. Então é importante observar como é que está esse funcionamento. Essa patologia ela acontece mais em adultos, jovens e adolescentes, então é importante ficar atento como que as pessoas estão usando a internet e os jogos de internet. Mas o que muda na prática quando o Brasil realmente reconhecer essa dependência como um transtorno psiquiátrico? O que vai mudar para essas pessoas? Muda muita coisa, porque até então não é considerado uma doença. O Código Internacional de Doenças, que vai fazer a versão, a 11ª agora, ela deve incluir essa patologia. Isso vai facilitar pesquisas, tratamentos, porque até então não é considerado uma doença. Existem evidências científicas e existem, como eu já falei, a China já entendeu que isso é uma doença, mas se eu quiser hoje codificar isso como uma doença, eu tenho dificuldade, eu tenho que entrar num outro diagnóstico de transtornos por hábito de impulso e não uma categoria particular por si só. E aí o desenvolvimento de pesquisas, de tratamentos efetivos, o que funciona, que tipo de abordagem, isso vai beneficiar essa população que está adoecendo. Tá ótimo. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Os pais, então, devem procurar ajuda. Identificando alguma dificuldade, o uso mais intensivo, é muito importante ver o que está acontecendo. Obrigada. Eu que agradeço.